Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. É pela graça e misericórdia de Deus que iniciamos mais uma edição do programa Palavra da Verdade. Queremos falar da nossa alegria, mais uma vez estarmos entrando em sua casa, entrando no seu ambiente, podendo assim compartilhar com você aquilo que o Senhor tem nesta noite para falar ao seu coração. Queremos também, nesse instante, passar a palavra ao nosso irmão Elierquim com seus cumprimentos. Graça e a paz. Nós estamos felizes de estar mais um domingo aqui, junto, para levar até você a palavra da verdade. A palavra que liberta, transforma o homem e leva para o céu. Hoje o nosso tema é um tema muito bom, muito bonito, a vida de João Batista. E eu quero que você, aí na sua casa, no seu carro, onde você esteja, possa sintonizar a nossa Cultural FM e junto conosco vamos louvar a Deus e agradecer a partir das 18 até as 19 horas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aproveita essa canção para você orar. Ora ao Senhor agora. Se coloque no altar de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, a serviço da tua obra e nos permitindo, amado Deus, ser usados por tua ação sobrenatural que, através da tua palavra, Pai, nos garantes que ao nos pronunciarmos, és tu a falar através de nossas bocas. E é por isso, Pai, que nesta confiança nós queremos nesta noite te agradecer, porque temos o privilégio, a responsabilidade é bem verdade, mas o privilégio de estarmos aqui representando o teu reino e podendo compartilhar da tua palavra, essa palavra que transforma, que liberta. Que essa palavra encontre corações solícitos, vidas que estejam de fato necessitando, Pai, deste momento contigo. Aqueles que já te conhecem como único e verdadeiro Deus e o teu Filho como muito suficiente Salvador, que seja oportuno, Pai, para edificação espiritual. E para aqueles que não te conhecem ainda, Pai, que nós possamos ser uma voz de libertação, uma voz de transformação, de socorro a essas pessoas que estão passando, amado Deus, por dificuldades, pela ignorância de não conhecer a Ti como único e verdadeiro Deus. Portanto, a Deus te manifesta através desse instrumento que é o programa Palavra da Verdade. Continua nos abençoando e todas as respectivas famílias envolvidas daqueles que estão aqui participando desta obra, em nome de Jesus. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. Nós escolhemos como parte devocional desta noite Lucas capítulo 1, verso de 13 a 17, que dizem o seguinte: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor,
E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Tenho lido até o verso 18. Que o Senhor nos abençoe. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Como um homem ele virá, é o Filho do Deus vivo, e toda a humanidade verá que a salvação vem de Deus. E é necessário que ele cresça e que diminua. Ergo minha voz e canto santo, terra e céus declaram o teu nome que é santo. Emmanuel, Deus conosco, santo, e toda língua confessará que és santo, e toda língua confessará que és santo. Ele prometeu estar por perto, nos deixou o seu consolador. Ele virá nos resgatar de todo choro, tristeza e dor. Cresça em nós e espalhe teu reino de graça e luz. Seguimos com fé e esperamos sua volta, és o Cristo Jesus. Ergo minha voz e canto santo, terra e céus declaram o teu nome que é santo. Emmanuel, Deus conosco, santo, e toda língua confessará que és santo, e toda língua confessará que és santo. E quando o velho homem tentar renascer, tua luz brilhará e nada me fará temer. Tu és o caminho, a verdade, a razão. Em tua graça está a salvação. E quando o velho homem tentar renascer, tua luz brilhará e nada me fará temer. Tu és o caminho, a verdade, a razão. Em tua graça está a salvação. Santo, terra e céus declaram o teu nome que é santo. Emmanuel, Deus conosco, santo, e toda língua confessará que és santo, e toda língua confessará que és santo. Terra e céus declaram o teu nome que é santo. Emmanuel, Deus conosco, santo, e toda língua confessará que és santo. Toda língua confessará que és santo. Terra e céus declaram que tu és santo. Terra e céus declaram que tu és santo. Palavra da Verdade. João Batista foi o profeta que preparou Palavra da Verdade. O nosso tema de hoje é a vida de João Batista. Vamos ouvir pelo um dos nossos convidados aqui uma introdução. Vamos ver. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus.
o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso, ele é chamado de arauto do Messias e o último dos profetas. João Batista nasceu entre 7 e 4 a.C., mas essa informação não significa que ele nasceu anos antes de Jesus realmente nascer, visto que a diferença entre ambos era de apenas alguns meses. Essa informação tem apenas a ver com o erro em nosso calendário a respeito da data do nascimento de Jesus. João Batista era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo grego usado para descrever o parentesco entre Isabel e Maria significa parente de sangue ou da mesma família. Mas apesar de ser um termo bem amplo, a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas. Se isso estiver correto, João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados nas Escrituras. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e tementes a Deus, que aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Mas num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado: João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Depois do anúncio, sua resposta foi de incredulidade. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Muito provavelmente essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. E isso fez com que Maria fosse visitar Isabel. E nesse momento, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a Bíblia diz que João Batista saltou em seu ventre. Então, no tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome que deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome, antes que Zacarias o confirmasse escrevendo-o em uma tábua. Todos esses acontecimentos trouxeram um grande temor no povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. A Bíblia diz que João Batista cresceu no deserto da Judéia e recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto. Mas seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez com que João Batista desempenhasse sua tarefa especial de preparar ao Senhor um povo bem disposto, conforme nós lemos em Lucas capítulo 1 e versículo 17. Dessa forma, certamente ele rompeu com qualquer influência anterior. E logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. Inclusive, é por isso que ele ficou conhecido como João, o Batista. E com um arrependimento sincero, esse remanescente deveria estar pronto para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio. João Batista anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. A mensagem de João Batista podem ser notadas em sua pregação, quando ele disse:
e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É claro que essa mensagem estava plenamente de acordo com alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que em sua mão tem a pá para limpar a eira, separar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. Realmente, a mensagem do último profeta antes do Messias não poderia ser diferente. João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, Samaria e Enom, perto de Salim. Provavelmente seu período em atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região de Pérea, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. Ele também foi seguido por discípulos fiéis, e a eles João Batista ensinava regras práticas e objetivas de caridade, piedade e justiça. Sabemos também que o nosso Senhor Jesus esteve entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado por ele. E João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa tão nobre. E na ocasião do batismo de Jesus, João Batista reconheceu claramente que ele era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação. E foi nesse mesmo momento que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A personalidade de João Batista sempre foi algo que despertou a curiosidade das pessoas. É verdade que os evangelhos fornecem poucas informações pessoais sobre ele. Porém, pelo pouco que é dito, podemos presumir que João Batista tinha uma personalidade forte e vigorosa, algo condizente com a própria singularidade da mensagem que proclamava. A Bíblia diz que João Batista se vestia de uma forma bastante simples. Ele usava vestes feitas de pelos de camelo e também usava um cinto de couro ao redor de seus lombos. Em Mateus capítulo 11, versículo 8, o próprio Senhor Jesus fez menção ao fato de que João Batista não usava vestes finas. João ainda tinha restrições semelhantes aos nazireus, como a proibição de tocar em bebida forte. E isso tem levado muitos estudiosos a entenderem que João Batista era um tipo de nazireu vitalício, ou seja, ele não era nazireu apenas em um período de voto, mas durante a vida toda. A alimentação de João Batista também seguia essa mesma linha simples. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, alimentos estes que poderiam ser encontrados no deserto. Claro que não podemos entender que esses dois itens consistiam em toda a dieta do profeta, mas que refletiam e evidenciavam seu modo de vida simples que apresentava um protesto vivo contra tudo o que ele denunciava. Mas em dado momento, parece que João Batista levantou as suspeitas de Herodes Antipas de ser ele o líder de um tipo de movimento popular que poderia ter consequências imprevisíveis, sobretudo políticas. E aliado a isso, Herodias, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes. Por esse motivo, João Batista acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes. Herodes não estava disposto a matar João Batista, mas num determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodias e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. Dessa forma, João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, foi decapitado. Curiosamente, no tempo de João Batista, as pessoas o confundiram com Elias, de modo que ele próprio teve de esclarecer não ser o icônico profeta de Israel. Mas de forma figurada, João pôde ser identificado sim como Elias, no sentido de que seu ministério profético e suas ações foram semelhantes ao ministério e às ações do profeta Elias em Israel. Isso fica bastante claro quando comparamos a profecia do profeta Malaquias, registrada nos capítulos 3 e 4 do seu livro, com o anúncio feito por Gabriel de que ele prepararia o caminho do Messias no espírito e poder de Elias, conforme nós lemos em Lucas capítulo 1 e versículo 17. Dessa forma, assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e conclamou o arrependimento. Portanto, o modo característico do ministério profético de Elias foi revelado também no ministério de João Batista. E em resumo,
podemos encontrar uma boa descrição sobre quem de fato foi João Batista em sua própria pregação, quando ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E quando aquele a quem João Batista anunciava chegou, suas palavras revelaram sua identidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavra da Verdade. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Casa dos Colchões é a melhor opção, o melhor atendimento e tudo em colchões. Essa loja tem credibilidade. Casa dos Colchões é o lugar certo pra você comprar. Casa dos Colchões é a loja certa pra economizar. Alguém clamou, uma voz que o povo despertou. João falou sem medo da multidão, chamando a mudança do coração. Raça de víboras, ele disse assim: quem ensinou vocês a fugir do fim? Não basta a palavra, tem que viver. Fruto verdadeiro Deus quer ver. Não adianta só dizer que é filho de Abraão. Deus levanta até pedra se quiser, meu irmão. O machado já está na raiz da árvore. Quem não dá fruto vai cair. Arrependei-vos, muda o coração. Vem buscar vida, vem na direção do que batiza com fogo e poder. Espírito Santo vem descer. Arrependei-vos, hoje é o dia. Deixa o erro, vem pra luz que guia. O trigo ele guarda, a palha vai queimar. Fogo eterno ninguém vai apagar. Eu só batizo com água, João falou. Mas vem alguém maior que eu anunciou. Nem digno sou de suas sandálias tocar, mas ele vem pra tudo transformar. Na mão ele traz separação, limpa a era com autoridade e unção. O trigo ele leva pro celeiro de amor, mas a palha enfrenta o fogo do Senhor. É tempo de decidir, não dá pra esperar. Ou vive pra Deus ou vai se afastar. O reino chegou, é real, é verdade. Jesus é caminho, justiça e santidade. Arrependei-vos, muda o coração. Vem buscar vida, vem na direção do que batiza com fogo e poder. Espírito Santo vem descer. Arrependei-vos, hoje é o dia. Deixa o erro, vem pra luz que guia. O trigo ele guarda, a palha vai queimar. Fogo eterno
Estamos de volta com o programa Palavra da Verdade e queremos notificar a presença do nosso querido irmão Raul, que está conosco também nesta noite. Ouviremos seus cumprimentos e também a sua participação acerca do tema, né, que foi agora exposto pelo nosso convidado. E Raul terá a oportunidade também de trazer sua contribuição para a nossa reflexão nesta noite. Eu quero saudar os amados e diletos ouvintes do programa Palavra da Verdade, com a graça e a paz. E hoje o tema do programa é João Batista. A gente vai falar desse servo de Deus, desse homem de Deus, que quando esteve aqui, ele fez bastante para o avanço do reino de Deus. Tudo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós entendemos, meus amados, da relevância desse tema, sobretudo no momento histórico que nós estamos vivendo em nossa cidade e, como dizer, também no Brasil, de um modo geral, né? Quando a tradição cultural ela enaltece e homenageia, enfim, fazem, né, N coisas assim em torno da pessoa, do personagem João o Batista, né? E a ideia do nosso diretor foi justamente trazer luz a esse tema para que nós não fiquemos apenas presos às tradições, que muitas vezes até obscurecem o sentido primário da existência. Por exemplo, João Batista talvez, né, eu diria com toda certeza, que ele não quisesse ser lembrado da forma como ele é lembrado hoje, mas certamente da forma como o Raul se referiu ainda há pouco, como um servo de Deus, a quem Deus usou como precursor, né, do seu Salvador, do Salvador da humanidade, do Salvador do seu povo, Jesus Cristo, que era seu primo, do ponto de vista, né, da genealogia, mas, no entanto, transcendendo essa realidade humana, ele é o Deus encarnado, é aquele que como poderia dizer na linguagem de Tasso Licurgo, ele é atemporal, né? Então ele criou todas as coisas e ele não pode existir dentro da sua própria criação, ele transita pela sua criação. E Jesus é essa terceira pessoa, essa pessoa que é o Deus que encarnou na nossa humanidade para nos redimir. E João Batista trouxe justamente a consciência das pessoas da sua época, através da sua mensagem de arrependimento, né? Ele jogou as pessoas de encontro à sua própria consciência para que pudesse fazer uma autoanálise. E as pessoas tinham a oportunidade de se batizarem nas águas. Mas o próprio João Batista, ele entendia a ineficiência do ponto de vista da transformação interior que as pessoas poderiam vivenciar, e ele apenas trazia como uma mensagem de alerta, de despertamento, mas ele apontava para Cristo. Eu, na realidade, os batizo com água, mas virão após mim que batizará com água, com o Espírito Santo. Esse fará uma obra realmente efetiva na vida do ser humano. E é isso que nós estamos anunciando nesta noite, e a partir dessa tradição que envolve João Batista como personagem bíblico, mas também personagem histórico. Flávio Joséfo, ele também era um historiador de 37 a 100 depois de Cristo. Ele notifica a passagem de João Batista nesse plano, dizendo que era um homem, da forma como a Bíblia relata, ele relatou que João Batista tinha o seu ministério voltado para a pregação, era alguém muito assim determinado, né, corajoso inclusive, porque nós vimos que nos relatos que foram feitos aqui, ele chegou a confrontar um rei, um monarca, né, um tetrarca, né, no caso aqui, como está corrigindo o nosso amigo, ele vai e de repente ele denuncia uma prática pecaminosa. O indivíduo estava adulterando com a sua cunhada, e ele vai e denuncia isso e pagou com a sua vida. Teve a sua cabeça, né, arrancada do corpo, foi decapitado. Na realidade, o Herodes Antipas, ele não queria chegar a esse extremo. Ele apenas o prendeu, tal, mas a Herodias, ela não se satisfez com isso e criou uma situação, botou sua filha para dançar, para agradar o rei, e nós conhecemos a história que ali João teve a sua cabeça decapitada. E nós, nesta noite, queremos tratar justamente sobre João Batista na sua biografia, desde o seu nascimento, né, que foi uma forma miraculosa. Ele foi gerado a partir de 2 idosos que não tinham mais condições naturais de gerar. Cheio do Espírito Santo desde o ventre. Cheio do Espírito Santo desde o ventre. A anunciação envolveu a incredulidade do seu pai, que durante o período da gestação da sua mãe, ele ficou mudo e surdo, certamente, com a maior forma, porque a Bíblia diz que os sinais são para os infiéis. Todo sinal que você vê sobrenatural, ele vem para trazer a compreensão das pessoas que Deus agiu de maneira sobrenatural naquele particular, para que as pessoas vejam a manifestação desse Deus sobrenatural que se revela a nós por amor, né? Porque ele se identifica conosco no sentido de que ele nos criou e nos ama profundamente. O pastor,
a pregação de João Batista muitas vezes era pesada, né? Raça de víbora. E eu fico assim imaginando João, o seu primeiro sermão, né? Fala sobre o inferno. Ele podia falar do amor de Deus, da bondade, mas ele falou do inferno. E eu acho que ia ser até chocante, né? Mas eu fico assim pensando, é melhor falar sobre o inferno do que morrer e ir para o inferno. O que o senhor acha? Com certeza. Meus irmãos, nós temos, infelizmente, ele aqui, nessa nova geração da pós-modernidade, na qual nós estamos inseridos historicamente, né, nós temos, infelizmente, assim, aberto mão dessa forma marcante, dessa forma convicta e enérgica de se anunciar a palavra. Muitas vezes nós temos a pretensão de sermos aceitos e fazemos concessões, né, que muitas vezes, de certa forma, prejudicam a essência daquilo que deve ser comunicado. Na realidade, nós temos que ter consciência enquanto pregadores, e o Raul está aqui também como pregador, de que precisamos dizer às pessoas não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. É a mesma coisa você chegar diante de um médico, um especialista, e o médico tem o seu diagnóstico, mas ele engana você, dizendo, não, pode ir, você está tranquilo, está saudável, e você volta para casa com uma doença, sem um tratamento adequado, sem o tratamento necessário. Então, eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, nesta noite, que, em última análise, o problema da humanidade é de ordem espiritual. Quando o indivíduo resolve essa situação espiritual, que ele se adequa àquilo que Deus que o criou realmente quer para a sua vida, ele recobra toda a sua dignidade, a paz interior, que é algo que eu acho que eu não troco minha paz interior por nada, porque na verdade essa paz interior ela não provém de cessação de conflitos, mas do fato de que hoje Cristo habita em mim. Ele vive em mim, e por ele viver em mim, a minha vida não é mais minha, ela pertence a ele. Isso deve ser algo normal para todo ser humano. Amém? Amém. Ô, pastor, João Batista falou assim, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por que, Raul, Jesus falou isso? É interessante essa pergunta e é importante a gente saber, né, o que as Escrituras falam com relação a essa passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 11, onde Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E quando Jesus fala que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, Jesus está se referindo às pessoas da antiga aliança. E João Batista foi aquele que abriu o caminho, a gente pode dizer assim, para o Messias, para Cristo. Ele foi um servo de Deus, um homem escolhido por Deus. E entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele com relação à antiga aliança. Mas a gente sabe que, com relação à nova aliança, João Batista ele não teve o privilégio de ver a crucificação, de ver a ressurreição, e também ele não teve o privilégio de estar ali no Pentecostes. Por isso que Jesus vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas o que me impressiona quando eu vejo a pessoa de João Batista é que João Batista ele chamava as pessoas ao arrependimento e ele apontava para Cristo de uma maneira espetacular. Ele vai dizer, é necessário que Jesus cresça, que eu diminua. Ele também vai falar que ele não era digno, eu estava lendo aqui o texto, de desatar as sandálias do Messias. Então João Batista sabe qual é o seu lugar. O seu lugar é o lugar de servo, e ele apontou de maneira espetacular, maravilhosa para Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante nós observarmos, Raul, que esse comportamento é algo constante na vida de Elias, né? A partir da sua vida simples, até eu diria exótica para o ponto de vista da normalidade da sua época cultural, religiosa. É um cara que se alimentava de uma maneira diferente, vivia em retiro espiritual, ele vivia no deserto, né? Comprometido com a sua mensagem, e ele incorporava essa mensagem. Ele não só pregava, mas ele era a mensagem, por conta de que ele vivia aquilo que pregava, né? E a humildade que lhe é atribuída, porque uma coisa que me chama a atenção é que ele já na prisão,
ele manda 2 discípulos seus e ter com Jesus, para saber que se Jesus era realmente... Aí mostra as limitações que nós temos enquanto seres humanos, né? Ele viu Jesus, ele batizou Jesus, chegou a dizer: eu não sou digno de que o Senhor venha ser batizado por mim. Jesus não deixa por agora. E aí a gente vê uma coisa importante no ensino de Jesus, que Jesus ele não somente ensina, mas ele é o exemplo vivo do que ele ensina. Quando ele se batizou, ele, para mim e para você, que nós que somos cristãos, ele nos deixou somente esse exemplo. Se ele, que é o mestre, ele submeteu ao batismo ali naquele momento, por que não nos submetemos ao batismo? Né? Então, na sua maneira de se comportar de João, ele manda os seus 2 discípulos, ele manda perguntar a Jesus se Jesus era realmente o Messias, se ele deveria aguardar outro. E a resposta de Jesus não foi uma resposta objetiva. Jesus manda dizer que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam e os leprosos são purificados. E o Evangelho, né, a boa nova de Deus, de salvação, é pregada aos pobres. Quer dizer, a religião, que era uma coisa da cúpula ali, daquele extrato da sociedade, passa agora a ser democratizado, o que de fato é o projeto de Deus, que todos os homens ouçam a palavra de Deus. Palavra da Verdade. Eu ouvi tua voz chamando um povo cansado, ferido e sem voz. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Endireitai os caminhos, preparem o amor. A luz que se levanta sobre as trevas vai brilhar, e toda a carne verá a salvação chegar. A voz que clama no deserto sou eu, Senhor, preparando o caminho do teu amor. Todo vale será levantado, toda montanha abaixada. A glória do teu nome encherá a terra. Os cansados encontrarão descanso em ti, os quebrantados verão teu perdão fluir. O Espírito do Senhor me ungiu pra libertar, pra anunciar o ano aceitável do Jeová. Erguei os olhos, o rei vem aí. Isaías viu tua glória, eu também vi. O Cordeiro exaltado, santo, o fiel. Toda língua confessará, tu és Emmanuel. A voz que clama no deserto sou eu, Senhor, proclamando tua graça e teu amor. Toda lágrima será enxugada, toda promessa será cumprida, e a glória do teu nome
PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Casa dos Colchões é a melhor opção, o melhor atendimento e tudo em colchões. Essa loja tem credibilidade. Casa dos Colchões é o lugar certo pra você comprar. Casa dos Colchões é a loja certa pra economizar. Palavra da Verdade. Estamos de volta com o programa Palavra da Verdade e nós gostaríamos de, nesse momento, em nome do programa Palavra da Verdade, nos congratularmos com todos os pastores. Hoje é o dia do pastor. Nós queremos transmitir o nosso abraço, né? A nossa gratidão a Deus pela vida dos pastores, tanto aqui de Limoeiro, da nossa região, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Homens que foram vocacionados, separados por Deus para uma obra específica, homens que têm se colocado à disposição de Deus junto com suas famílias para servir o rebanho de Deus. Isso realmente é digno de nota. Que o Senhor continue abençoando suas vidas poderosamente, para que vocês continuem na dependência de Deus, porque é o melhor lugar para nós estarmos, é no centro da vontade de Deus. E como pastor com vocês, eu gostaria de transmitir justamente esse nosso abraço, essa nossa congratulação em nome do programa Palavra da Verdade. Queremos, como o pastor aqui mencionou, parabenizar todos os pastores, que Deus continue usando esses homens que têm dedicado a sua vida ao anúncio do Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, e que a gente esteja sempre em oração por eles, e também para que Deus levante outros pastores, que o reino de Deus continue avançando e que a glória seja dada somente ao Senhor. Amém. Queremos também, irmãos, notificar a ausência do nosso irmão Galvão, está em tratamento de saúde. Queremos transmitir o nosso abraço ao nosso querido irmão Galvão, né, em nome de todos aqui do programa. Dizemos que estamos com saudade, né? Realmente eu estou aqui substituindo o Galvão, mas de fato esse lugar aqui é um lugar cativo ao nosso querido, né, eterno apresentador do programa Palavra da Verdade. Queremos também dizer da nossa alegria de termos notícias alvissareiras a respeito da sua recuperação. Em breves dias certamente o teremos aqui conosco para trabalharmos juntos nessa obra graciosa e gloriosa do Senhor. Ele testificava dele por onde ele passava, ele falava dele e não se calava. Sua vida, o seu tempo, seu assunto e pensamento era só focado nele. Falava e exclamava: esse é o Messias que vem depois de mim, mas que já existia, o Filho enviado, o homem esperado das mais belas profecias. Ele falava tanto de Cristo a este mundo, que vieram saber quem era este intruso que estava pregando e falando ao povo de um homem que é rei, o Filho do Deus poderoso. Perguntaram seu nome e ele não se calou, e a quem lhe perguntava ele não lhes negou, e com aquela graça que tinha em sua vida ele assim confessou: eu sou apenas uma voz que clama no deserto,
batizava com água, mas exclamava: todos, o que vem depois de mim é quem vai batizar com fogo. Igual a toda gente, ele não se vestia e nem se alimentava de todas as iguarias, caminhava por fé e não por sua vista. Ele era João Batista. Exemplo a ser seguido, isto temos de sobra. João Batista é um deles que a Bíblia nos mostra, de fazermos a obra, mas a honra e a glória seja dada só a ele. Falar do Evangelho e só não mais que isso, que o tema principal seja somente Cristo. O Cristo que nasceu, viveu, morreu, mas levantou-se do sepulcro e está vivo. Que pena que tem muitos que não pensam mais nisso. Seu foco e intuito é ser reconhecido. Inventam tanta coisa, falam tanta bobagem, só pra ganhar dinheiro e exaltar sua vaidade. Mas enquanto tem muitos que já perderam a graça, que só visam dinheiro e ser conhecido na praça, ainda tem um povo que ainda tem fogo e exclama em voz alta: sou apenas uma voz, mas quem brilha em mim é Ele. Toda honra, toda glória e majestade é tudo dele. Eu prego e Ele salva, eu canto e Ele batiza, eu oro e Ele cura, expulso e Ele tira. Só faço o que Ele ordena, só falo quando manda, pois de mim nada tenho, mas dele tudo emana. Meu assunto é Cristo, meu tema é só Cristo, pois eu só fui chamado pra falar sobre isso. Ele já está às portas, mas enquanto Ele não volta, meu assunto é só Cristo. Palavra da Verdade. Ô pastor, um dos momentos mais importantes, foi a vida de João, e foi quando ele batizou Jesus nas águas, né? João reconhece que Jesus era o Salvador, e ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento o céu se abriu e Deus confirmou que Jesus era o Filho amado. Pois é interessante, ele aqui, nós observarmos que, assim, o trato de Deus com o ser humano é algo realmente maravilhoso, porque João Batista, na sua simplicidade, na sua humildade, mas também ele viveu uma vida de intensidade de relacionamento com Deus, porque desde o seu nascimento, né, a sua geração já foi algo sobrenatural, envolvendo dois velhos, dois anciãos, que já não podiam, do ponto de vista biológico, gerar, mostrando que Deus ele é soberano e ele faz da maneira que ele quer. João nasce, tem uma vida totalmente santificada, uma vida separada daquele contexto no qual ele vivia, que certamente tinha todo tipo de influência, mas ele, jovem, se manteve ali. E com isso, na sua fidelidade, o que foi que ele colheu, né, para si? Ele colheu justamente o privilégio de identificar o seu Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia uma prática no Antigo Testamento onde um animal macho de 1 ano, sem alergia, sem mancha, sem doença, que representava a perfeição, ele era imolado, a sua jugular era cortada para que o sangue fosse aspergido sobre o altar, depois as suas gorduras queimadas. Era uma forma representativa do ser humano entregando uma vítima em seu lugar para ser redimido da sua culpa, do seu pecado. Mas era algo transitório, era algo que era repetitivo. Anualmente tinha que se repetir aquele ato, né? Mas Jesus Cristo agora, João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele está apontando para um homem, ele não está apontando para um animal, está apontando para um homem. Então mostra justamente a progressão da revelação de Deus dentro da história humana, e usando João Batista como esse precursor, como essa pessoa que, identificando isso, abre mão agora de um ministério anterior.
Ele disse, olha, eu batizo com água. O nosso ministério está voltado apenas à questão aqui humana, mas esse aí, ele transcende essa realidade que nós estamos vivendo. E ali ele aponta para Jesus. E no momento do batismo, há uma manifestação sobrenatural, onde a Trindade se manifesta ali de uma maneira inequívoca, né? A voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho me comprazo. Jesus estava nas águas ali com João Batista e o Espírito Santo, como uma forma de pomba, veio naquele momento representando aquilo que nós pregamos, a triunidade do Deus a quem nós servimos. Raul. Isso mesmo, a gente vê, amado ouvinte, o pastor Elias, que também está aqui, a gente vê no batismo de Jesus a manifestação do Deus triuno. Nós queremos, à luz das Escrituras, que há um só Deus, mas no ser desse Deus há 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente divina. E quando Jesus está sendo batizado, a gente vê o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, e a gente vê o Pai falando com o Filho, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que privilégio João Batista teve de participar, né, deste momento tão importante, o batismo do Senhor Jesus, que foi batizado ali no Rio Jordão com aproximadamente 30 anos de idade. Porra, e falando sobre a coragem de João Batista, né? João não tinha medo de falar a verdade. Ele denunciou o pecado do rei, né? E por causa disso ele foi preso e teve muitos problemas. É isso que nós estamos falando. O nosso programa é Palavra da Verdade. E às vezes há uma dificuldade grande quando se fala a verdade. E você falando sobre isso, ele aqui me veio justamente à mente, fazendo um paralelo do ministério de João Batista, na sua época, para os políticos desse momento. Pessoas que se autodenominam cristãs. Nós temos inclusive uma bancada evangélica no nosso Congresso, onde ao invés de termos orgulho como crentes, temos alegria como crentes de tê-los lá, nós temos muitas vezes vergonha por conta dos escândalos que chegam aos nossos ouvidos. Isso nos entristece profundamente, porque quando nós olhamos para o Cristo e procuramos a associação dessas pessoas com o Cristo, não encontramos. Porque eles negam aquilo que pregam a partir do momento que eles não vivem aquilo que pregam, né? Diferente de João Batista, que era coerente, pregava e vivia. E essa tem que ser a tônica da vida do cristão genuíno, não por uma questão de intransigência, né, de radicalismo, não, é por uma questão realmente daquilo que Elias falou, é a verdade. Ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Amém. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Meus queridos, nós voltamos com o programa Palavra da Verdade, desta feita para agradecer a sua audiência e dizer da nossa alegria de podermos contar com a sua audiência todo domingo, né? A nossa oração é que nós possamos realmente ser bênção em suas vidas, e nós queremos que você sinta-se abraçado por todos nós aqui que fazemos o programa Palavra da Verdade. Não vou citar nomes aqui porque o horário está realmente já no limiar, mas queremos agradecer a todos vocês a sua audiência, que Deus continue abençoando suas vidas e suas respectivas famílias. Queremos agradecer a você que ligou aqui, ficou conosco até às 19 horas, e que Deus possa fazer uma bênção na sua vida. Raul. É uma alegria estar mais uma vez aqui no programa Palavra da Verdade, e eu queria deixar para você um versículo que foi aqui mencionado, quando João Batista vai dizer: é necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e que você diminua. É necessário que Jesus cresça na sua vida e que você diminua, assim como na sua, assim como na minha. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de
propagar a tua santa palavra, Deus. Palavra essa que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Amém. Que os ouvintes deste programa possam verdadeiramente reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. E viver para a glória dele, Deus. Perdoa os nossos pecados, nos livra do mal e também, Deus, no nome do teu Filho, que o Senhor não nos deixe cair em tentação. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou Você ouviu o programa Palavra da Verdade, o programa de todos que buscam a Deus. Palavra da Verdade. Vai dar tudo certo.